Mas a dificuldade no caso do gato não é nada comparada com a que resulta no caso de seres humanos. Quando um ser humano fala, ou seja, quando ouvimos certos sons que associamos a certas ideias e vemos simultaneamente certos movimentos labiais e expressões faciais, é muito difícil supor que aquilo que ouvimos não seja a expressão de um pensamento, como sabemos que seria se emitíssemos nós mesmos os sons. Ocorrem, sem dúvida, casos idênticos nos sonhos, nos quais nos equivocamos ao acreditar na existência de outras pessoas. Mas os sonhos são mais ou menos sugestionados pelo que denominamos de vida desperta, e eles são mais ou menos suscetíveis de ser explicados mediante princípios científicos se admitirmos que exista realmente um mundo físico. Assim, todos os princípios de simplicidade nos levam a adotar a opinião natural, segundo a qual há realmente objetos distintos de nós mesmos e de nossos dados dos sentidos, cuja existência independe de que os percebamos ou não. É claro que originariamente não chegamos à crença em um mundo exterior independente por meio de argumentos. Percebemos em nós mesmos esta crença formada assim que começamos a refletir. É o que se poderia denominar de crença instintiva. Nunca teríamos sido levados a questionar esta crença a não ser devido ao fato de que, pelo menos no caso da vista, parece que acreditávamos instintivamente que os próprios dados dos sentidos eram os objetos independentes, enquanto o raciocínio mostrava que o objeto não podia ser idêntico aos dados dos sentidos. No entanto, esta descoberta, que não tem nada de paradoxal no caso dos sabores, dos cheiros e do som, e é apenas um pouco paradoxal no caso do tato, deixa intacta nossa crença instintiva de que há objetos correspondentes a nossos dados dos sentidos, uma vez que esta crença não apresenta dificuldade alguma, mas ao contrário tende a simplificar e sistematizar a interpretação de nossas experiências, não parece haver nenhuma boa razão para rejeitá-la. Podemos, pois, admitir ainda que com uma leve dúvida derivada dos sonhos, que o mundo externo realmente existe e que não depende totalmente para sua existência de que continuemos a percebê-lo. O argumento que nos conduziu a esta conclusão é sem dúvida menos sólido do que poderíamos desejar, mas isso é típico de muitos argumentos filosóficos e, por conseguinte, vale a pena que consideremos brevemente seu caráter geral e sua vitalidade. Descobrimos que todo conhecimento, em última análise, baseia-se em crenças instintivas e que, se estas são rejeitadas, nada permanece. Mas entre as nossas crenças instintivas, umas são mais fortes do que outras, e muitas, pelo hábito e pela associação, misturam-se a outras crenças que não são realmente instintivas, mas que supomos, erroneamente, que fazem parte do que acreditamos ser instintivo. A filosofia deveria nos mostrar a hierarquia das nossas crenças instintivas, começando pelas que mantemos de um modo mais forte e apresentando cada uma delas tão isolada e livre de acréscimos irrelevantes quanto seja possível. Deveria ocupar-se em mostrar que, da forma como são finalmente enunciadas, nossas crenças instintivas não se contrapõem, mas formam um sistema harmonioso. Não há nenhuma razão para rejeitar uma crença instintiva, a não ser quando ela contradiz outras. Mas se descobrimos que se harmonizam, o sistema inteiro merece ser aceito. É possível, sem dúvida, que todas ou alguma de nossas crenças possam estar erradas, e por conseguinte todas devem ser mantidas no mínimo com um ligeiro elemento de dúvida. Mas não podemos ter razão para rejeitar uma crença a não ser com base numa outra crença. Por isso, ao organizar nossas crenças instintivas e suas consequências, ao considerar qual dentre elas é mais aceitável e, se necessário, modificá-la ou abandoná-la, podemos alcançar, na base de aceitar como nosso único dado, aquilo que instintivamente acreditamos, uma organização sistemática e ordenada de nosso conhecimento. Essa organização sistemática, embora a possibilidade do erro permaneça, sua probabilidade diminui mediante as relações recíprocas das partes e mediante o exame crítico que precedeu sua aceitação. A filosofia pode cumprir pelo menos esta função. A maioria dos filósofos acredita, com razão ou não, que a filosofia pode fazer muito mais do que isso, que ela pode nos dar conhecimento não acessível de outro modo sobre o universo como um todo e sobre a natureza da realidade última. Se este é o caso ou não, a função mais modesta de que temos falado pode certamente ser realizada pela filosofia.
E isto basta, com efeito, para os que começaram duvidando da adequação do senso comum para justificar o trabalho árduo e difícil que os problemas filosóficos envolvem.